Oiê, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você? Também. Então tá bom. Minha amiga tá online. E aí, tem pessoal chegando aí já, né? Sim, tem um pessoal chegando aqui. Ótimo. Então, Pronta? já tá pronta? Pronta também. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Heloísa Lovisari Furtado. Eu tive uma ideia de fazer essa live porque a gente está passando por um momento que, enfim, né? Autoexplicativo, muito momento planetário tenso, um momento de muitas transformações, de muitas incertezas e que acaba gerando em todos nós, mesmo quem está, graças a Deus, não está hospitalizado, quem tem parentes fora dos hospitais, enfim, essa situação global está atingindo a todos nós de alguma maneira, seja Uhum. econômica, seja emocional, mesmo que às vezes pareça que a vida está tudo fluindo, parece que de repente bate um medo, bate uma angústia, uma dúvida, uma incerteza assim. E aí a Keila, ela é minha terapeuta floral, tem uns 3 anos já. E aí eu falei, por que não, Keila? O que você acha da gente fazer uma live para falar a respeito disso? Porque a gente conversa muito sobre, a gente debate muito a respeito de questões emocionais mesmo, porque a terapia floral ela é uma terapia que trata o ser humano como um todo, mental, emocional, espiritual, enfim, aqui ela é a melhor pessoa para falar sobre isso do que eu. Mas a gente se conectou, né, no sentido literal da palavra mesmo, antes da pandemia, antes de toda essa necessidade de utilizar o meio de comunicação da internet para se conectar, porque ela é de São José dos Campos, né? E eu sou de Araçatuba. São José é interior também, né? É. Ambos interior enfim. E aí eu trouxe a Keila para falar um pouco a opinião dela, o que ela vem percebendo como experiência própria e dos pacientes que você atende, Keila. Como que é isso? Como que tem sido? Tá, vou falar. Então, primeiro, só para quem não me conhece, porque eu acho que tá com eco aí, né? Ou é aqui? Não, Não? não. Para quem não me conhece, então, porque a gente está aqui no seu perfil, eu sou, então, uma terapeuta alquimista. Eu trabalho com terapia floral, mas esses são florais alquímicos. Então, a linha que a gente segue de tratamento é baseado na alquimia, que significa olhar para o ser como um todo. Então, quando a pessoa chega com uma questão, eu não foco na questão dela, no sintoma, eu foco nela, né? No que ela vive naquele momento. Então, é um tratamento para a pessoa que vive a experiência, né? O que torna isso possível que a pessoa se compreenda profundamente, né? Compreenda a origem das suas questões e possa transformar isso, né? Sim, Então, como a Elô falou, ela é minha cliente, né? E muito dedicada a esse processo de transformação, né? Contínuo que é a vida. sim, Então, assim, quando você falou do assunto da live, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu perfil, sim. pedi para o pessoal responder, né? Aham, Aí eles colocaram, foi assim, ficou assim: 69% das pessoas respondeu que está passando por uma crise emocional. sim. 75% sabe a origem da crise, da Aham, questão. E sim. 56% não sabe como sair, como solucionar, né? Uhum. Ou seja, a maioria sabe a origem, mas a maioria também não sabe como solucionar. Eu achei bem interessante, né?
Aí você perguntou como que os pacientes, como que eu tenho lidado com isso, que eu tenho visto, né? Como as pessoas estão lidando e tal. Então, eu acho assim, primeiro, sempre que a gente fala de crise, né? É uma crise emocional, a gente sempre tem que perceber o cenário que envolve a situação. É isso que eu tento trabalhar com os clientes, nos meus Uhum. atendimentos. A gente conseguir separar a experiência coletiva, o que chega de fora e o que tem a ver com as nossas questões. Sim. Porque quando uma crise, quando tem um gatilho de crise, alguma coisa disparou ali uma crise em nós, ela pode até ter a ver, o gatilho pode até ser uma questão externa, mas ela só vai pegar porque tem uma questão interna. Sim. Então, por exemplo, essa questão da pandemia que a gente está vivendo, essas incertezas, né? O medo, mudanças no trabalho, mudanças na vida, pessoas perdendo, né? Outros bens queridos. Então, tudo isso traz um gatilho para muitas questões. E aí é importante que a gente entenda a origem dessas questões. Né? O que está me bagunçando? Aonde que está pegando para mim? Porque é óbvio que esse cenário de incertezas ele vai mexer com todo mundo, porque nós somos humanos, então vamos ficar ali, a gente vai de alguma maneira, se desestabilizar, né? Por isso que é importante perceber se é algo que o tempo todo chega alguma coisa que me desestabiliza ou se foi um evento específico que me desestabilizou, que me colocou numa crise e eu não consigo sair. Né? Então, eu estou numa crise há muito tempo e não consigo sair, ou teve uma situação específica, tem uma situação específica que está me angustiando, que eu preciso resolver e eu não sei como lidar. Então, o que eu tento sempre trabalhar nos atendimentos, Elô, né? Você sabe bem disso, é essa questão de separar. Porque quando a gente está diante de um cenário como esse, a tendência é tudo se misturar. Sim. Então, a gente começa a ver as notícias, começa a conversar com as pessoas, aí isso infla as nossas questões. Uma insatisfação que eu já tenho no trabalho, uma insatisfação na minha vida pessoal, uma preocupação com dinheiro, uma preocupação com saúde. Então, se tudo isso já é uma questão para mim e eu não consegui ainda elaborar, essa crise coletiva, essa crise externa, ela chega para desestabilizar e tudo isso se mistura. E aí isso fica muito grande. Tudo fica muito grande, né? E aí esse peso, né, de ficar tudo tão grande que a gente não consegue lidar. Sim. É aí que pega. A gente não consegue separar o que é nosso, o que é do outro. E até dando um exemplo assim, eu abri as caixinhas de perguntas e perguntei se as pessoas já haviam passado por alguma coisa e se sim, o quê. E todas que me responderam falaram sobre a ansiedade, que eu acho que está muito ligado a essa incerteza mesmo e esse excesso de futuro, né? Essa ausência de viver o hoje. E eu falo isso por mim mesma. Eu sou uma adepta de me conhecer. Eu sempre gostei de saber quem eu sou, entender as minhas questões emocionais, olhar para mim. E embora seja muito desafiador, é extremamente necessário. Mas, como aqui ela sempre fala nos atendimentos, o funil ele vai se estreitando, ele vai se afunilando cada vez mais. Mas também cabe a nós a inteligência de saber lidar com essas questões e buscar ajuda. Porque eu acho que o momento que a gente está passando também, a gente precisa ajudar o outro. Não ficar guardando aquilo. E falando, vou aproveitar que tem homens aqui, tô vendo, não sei quantas pessoas estão aparecendo para você, mas normalmente o homem, ele tem uma dificuldade maior do que a mulher de se abrir, de falar sobre o que realmente acontece, ou até mesmo de identificar. Isso não é uma generalização,
mas acontece. E é importante a gente se abrir com outra pessoa, é importante a gente procurar uma ajuda terapêutica, é importante deixar vir mesmo, às vezes, a dor, chorar mesmo o que tiver que chorar e não guardar todo esse sentimento e classificando eles como certo e errado. Tá tudo Sim, bem, tá tudo bem buscar ajuda, tá tudo bem procurar um colo amigo para desabafar, mas e ter paciência naquilo, porque a paciência é muito importante, muito, muito, muito importante mesmo, é mesmo. E trabalhar a paciência. ela é o antídoto da ansiedade. E eu acho que o viver no agora, saber o hoje, porque às vezes a gente fica tão preocupado, como que vai ser o mundo depois de tudo isso? E aqui eu não quero entrar na questão pessoal de cada um, porque eu sei que existem situações extremamente delicadas Uhum. mesmo, e eu não tiro, não desmereço nenhuma delas. Eu sei que existem pessoas que estão perdendo entes queridos, pessoas que estão perdendo seus empregos, enfim, que está realmente tudo assim desmoronando. Mas o que eu acho importante, e sem fazer assim um lado meio romântico da palavra, é que às vezes a gente está tão olhando para o que a vida vai ser lá na frente, o que a vida vai ser no depois, que a gente acaba esquecendo de olhar para o que a gente tem agora, olhar para o que a gente é agora, olhar para. Às vezes essas questões elas acontecem para nos unir. Por exemplo, quantas famílias não estavam unidas? E aí Sim. traz a necessidade de você se aproximar mais, de você desabafar com uma pessoa de dentro da sua família que você não pensava que isso aconteceria. Uhum. O viver no hoje traz também a possibilidade de você agradecer e perceber que a vida é um presente todos os dias. Porque às vezes a gente perde tanto tempo vivendo aquela tela mental de preocupação, 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 o que eu vou fazer, 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 que a gente esquece de olhar para o que a gente tem agora, do quão abençoados nós somos por estarmos Uhum. aqui vivos, temos saúde e sem usar o romantismo da palavra mesmo, e sem descuidar do quanto é essencial a gente se conhecer e entender as nossas questões. Só que a ansiedade, e isso eu falo por mim, tá? Eu estou falando de mim, ela atrapalha muito. Uhum. É muito complicada. Isso tudo que você falou, por exemplo, da ansiedade, que é o que as pessoas mais responderam, né? Sim. Da, da questão do pedir ajuda. Uhum. Isso tem muito a ver, é como a gente lida com o que está acontecendo na nossa vida. Sim. Então, assim, o ser humano, de modo geral, ele não aceita ser incomodado. Ele não quer viver nenhum tipo de desconforto. Então, quando chega uma situação externa, principalmente que não está no nosso controle, esse desconforto, além dele ser um incômodo, né, um próprio desconforto, ele ainda não tem controle. Então, isso deixa o ser humano mais louco ainda, mais enlouquecido. É a razão, né? O ser racional. Então, a razão é assim, eu crio uma história, eu desenho um caminho e eu quero seguir. Se isso muda, eu não sei lidar. Isso se torna uma frustração, se torna um desconforto. Então, no momento, o que é um momento de crise? É a resistência a essa mudança, é a resistência a esse desconforto, é a resistência a esse incômodo. Né? Então, assim, então a gente está ali, vou pegar um exemplo. Essa situação coletiva, que é uma crise mundial, né? Ela desencadeia crises pessoais em cada um. Sim. Né? Ou não, nem todos, mas a maioria. Que são, como eu falei no começo, geradas, que na verdade são gatilhos, né? Para questões que a gente já tem e que ainda estão ali para serem resolvidas. Sim. Né? Então, diante disso, gera uma crise de angústia, de ansiedade, um sofrimento, uma depressão, né? E como é que eu lido com isso? Então, primeiro, a pessoa precisa entender
quais são as emoções, quais são os sentimentos que envolvem essa questão. Então, lá na caixinha, eu perguntei o que impede você de solucionar, de sair da situação que você está. Algumas pessoas responderam apego, medo, medo do futuro, do depois, né? Dúvida, né? Não sabe o que fazer. Então, eu identifico, primeiro eu aceito que eu estou numa crise, eu tomo consciência que eu estou passando por uma crise, aceito isso, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Na alquimia a gente fala que a crise é sinal de mudança. Então, quando uma pessoa está se questionando, quando ela está em crise, ela está pronta para mudar. Ela está pronta para dar o próximo passo. Ah, mas Keila, né, já aproveitando que você deu seu exemplo, isso vai parar quando? Quando morrer. Quando a pessoa morrer. Porque depois que morrer, eu não sei como não vou falar. Mas até enquanto a gente estiver vivendo, o nosso espírito ele está buscando evolução. Ele está buscando evoluir. Então, a gente alcançamos demos um passo, né? Subimos mais um degrau, legal, a gente vai caminhar por ali e depois a gente vai entrar numa outra fase que vai exigir que a gente se transforme de novo. E a gente só vai viver uma crise se a gente resistir a essa transformação. Então, por que ao longo da vida, geralmente, as pessoas vão sofrendo menos? Porque param de resistir e começam a aceitar as mudanças, né? Então, eu estou vivendo ali uma crise, né? E isso está acontecendo porque eu estou próximo já do próximo passo, né? De dar mais um passo, de alcançar mais um degrau na minha evolução, no meu caminho. E aí eu preciso entender, se eu estou em sofrimento, se isso está doendo, quais são essas emoções? O que está me conectando? O que está me deixando presa à situação? É raiva? É orgulho? É apego? É apego a quê? É raiva de quem? É orgulho em relação a quê? É culpa? É culpa de quê? De onde vem essa culpa? É medo? Do que é o medo? Então, preciso identificar as emoções que estão ligadas a essa questão. Por quê? Porque senão, como eu falei lá no começo, Elô, é aquela bola de neve das questões que estão chegando de fora para mim, que eu estou vendo que tem um monte de gente morrendo, que eu estou vendo que a economia do país está afundando, que eu estou vendo que o mundo está uma loucura, eu estou vendo que o meu vizinho aconteceu isso, a minha vida eu não estou satisfeita, isso tudo vira uma coisa só, um pacote só, e eu pego para mim como se fosse meu. Por mais que conscientemente a pessoa diga que não, né? Às vezes fala, eu não tô nem vendo notícia, mas sabe o que está acontecendo. Mas inconscientemente é um turbilhão. Então eu preciso me afastar do problema, eu preciso tomar consciência, como eu falei, tomar consciência que estou numa crise, aceitar e olhar para ela de fora. E falar, e perceber o que eu estou sentindo. Quais são as emoções? Ah, tá, é apego. Então é apego a quê? Porque o apego, geralmente, ele está ligado ao orgulho. Então, talvez eu tenha que trabalhar uma questão aqui no meu ego para eu conseguir desapegar. Às vezes, o apego está ligado ao medo. Então, eu preciso entender a raiz desse medo, a origem, para ver como é que eu vou sair disso. Para eu ressignificar esse medo, transformar esse medo, né? Sair dessa onda. Então, se é culpa, se é raiva, porque aí esse é o ponto da terapia. Esse é o ponto da transformação, que é o ponto que todo mundo evita. Porque para descobrir isso, para entender, eu vou precisar olhar para minha história, eu vou precisar olhar para os meus pais, eu vou precisar olhar para minha infância, eu vou olhar para as minhas crenças, para os meus padrões, para o ambiente que eu vivo, né? O ambiente que eu estou inserida, o que esse ambiente me traz de informação, de estímulo. Então, isso dá trabalho. Isso é trabalhoso, dá uma preguiça quando a gente pensa, né? Falar, ai meu Deus, mas não tem aí que um floralzinho que eu tome e já resolvo, né? Assim que, com essa expectativa que as pessoas chegam. Mas se fosse, não teria o menor sentido a gente estar aqui. Porque é para a nossa própria transformação, né? O
O sofrimento, eu acredito que ele só existe para nos transformar, para que a gente acesse a nossa potência, para que a gente acesse a nossa força, para que a gente perceba o quão grandes nós somos, né? Para fazer coisas boas, inclusive. Então, depois que eu identifiquei essas emoções, eu preciso ver e ser honesta, né? A pessoa tem que ser honesta com ela nesse momento, de como que ela lida. Então, ela lida com fuga, escapismo, né? Se distrai com outras coisas, arruma uma desculpa, né? Lida com negação. Não, isso só está acontecendo por causa de fulano. Não, porque ciclano não sei o quê. Não, porque eu, na verdade, não posso agora. Eu estou assumindo, eu estou olhando para a realidade ou eu estou negando, né? Eu busco ajuda. Eu vou procurar entender, eu vou procurar mudar, mesmo que eu sinta dificuldade, mesmo que eu sinta medo, eu faço alguma coisa, eu tomo uma atitude, tenho uma iniciativa. Então, isso tudo vai fazer diferença em como essa pessoa vai administrar essa crise. Sim. Porque seguindo isso, né, que eu tô te falando, que eu tô falando aqui para vocês, fica muito mais fácil da gente lidar e a gente conseguir pegar essa parte que é nossa e que a gente vai conseguir administrar e lidar naquele momento. Porque eu posso até enxergar um cenário assustador na minha vida, mas eu não vou conseguir lidar com tudo ao mesmo tempo. Tem as urgências e tem as prioridades. Então, tem coisas que são para ser trabalhadas uma vida toda. Eu vou levar uma vida para conseguir mudar. Tem coisas que são rápidas, tem coisas que dependem de um telefonema, tem coisa que depende do meu desapego, da minha aceitação, depende de eu ir fazer uma terapia. Enfim, eu vou conseguir olhar e não me identificar com a questão. Porque quando a gente está nessa bola de neve, quando a gente está no meio ali no olho do furacão, nós estamos completamente identificados com todas as questões. E aí é onde vira esse turbilhão interno. Então, eu preciso me desidentificar. Então, para isso, eu tenho que me afastar desse cenário e olhar ele de fora. Para conseguir pegar isso aqui agora, eu dou conta, eu vou olhar para isso e eu vou cuidar disso. Porque isso é urgente. Isso está me machucando. Isso está atrapalhando a minha vida. E aí vai compartimentando, né, os problemas. Porque não dá para querer resolver tudo de uma vez. Porque a gente não tem esse controle, nem essa capacidade interna de lidar com as coisas, com as questões da alma, como se nós fôssemos um robô, como se nós fôssemos uma máquina, que é o que está aí hoje nas redes sociais, que é o que a gente aprende nessa sociedade, né? Sucesso, foco, você só não consegue porque você não quis, você não se dedicou, se você se dedicar vai acontecer. E tudo isso não é verdade. Inclusive as pessoas que dizem que se dedicaram, né? Existem privilégios, existe sorte, existe muita coisa envolvida. Não necessariamente a pessoa chegou porque se dedicou e a outra não, né? Tem muitas questões. Então, a gente nunca pode se comparar e seguir esse protocolo que existe hoje, principalmente nas mídias sociais, de como a nossa vida deve ser, e o que nos qualifica, né? Então, se eu tenho ali uma vida próspera, casamento, carro, viagem, sei lá o quê, então eu venci na vida. Do contrário, não. Então, se essa referência de valor próprio for externa, a pessoa ela vai estar sempre em crise. Ela nunca vai conseguir sair da crise, porque o tempo todo, ainda mais né, no capitalismo, o tempo todo chega uma necessidade pra gente. O tempo todo você tem que, né? Você tem que fazer outro curso, você tem que ficar bonito, você tem que ter isso. Então nunca vai ser saciado. E aí a importância dessa conexão interna, dessa conexão com a alma, para a pessoa sentir em que momento da vida ela está. O que a alma dela está buscando naquele momento? O que é para ser trabalhado? Qual é o chamado, né? Senão a gente é guiado por esse cabresto, né, externo do mundo, né? E não pela nossa alma.
Acabei de ganhar uma sessão de terapia aqui, não sei quem se identificou também, mas acabei de ganhar uma sessão de terapia gratuita. Tô vendo mesmo que você e falei, "Ih, a Lô tá ficando reflexiva ali." Muito, fiquei assim, em silêncio completamente, 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 porque caiu assim, sabe? E eu concordo muito com você que a gente nunca, quer dizer, nunca é uma palavra muito forte, mas a gente não se encontrou ainda pessoalmente. É muito, muito. Esse negócio de tecnologia é uma coisa muito doida, porque você nunca encontrou a pessoa, você não vê a pessoa pessoalmente, mas você tem uma conexão com ela Sim. e vai além de uma tela de celular e ela pode te auxiliar muito. E eu concordo com tudo que você falou, mesmo. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, deixar aqui para mim ou deixar Eu vi para. que algumas pessoas comentaram aqui, né? É isso mesmo, Ah, muito eu não tinha visto. verdadeiro. Se alguém quiser contribuir aqui, porque a gente está falando, né? Se vocês quiserem colocar uma experiência pessoal, fazer alguma pergunta, coloquem aqui. Agora que eu tô Para vendo. também ver se o que a gente está falando está fazendo sentido para vocês, né? Gente, estamos bombando, querida. Eu não sabia que tinha tanto sentido. Para mim aparece menos. Acho que eu vou usar mais esse Instagram para fazer lives, trazer outras pessoas aqui nesse Instagram para falar sobre temas tão essenciais que traz um acolhimento para nossa alma, né? Traz muito Sim, acolhimento, assim, faz a gente perceber que nós não estamos sozinhos, que independente de qualquer situação, todo mundo passa por crise, só não passa, não, mentira, todo mundo passa. Independente se você olha ou não para ela, você está sempre em necessidade de evolução, de transformação e ela vem independente se você olha ou não. A questão é que quando você olha, você se ajuda, você facilita o processo, você pode até chegar num pico de dor, mas ele tende a passar. Agora, quando você não olha, ele vira uma bola de neve. É como se eu ficasse me amortecendo. Ah, não, não olhe para isso agora. Isso aqui me machucou muito, essa situação me dói demais, mas eu não quero olhar para isso agora. Então, passa adiante. Aí a vida vai acontecendo. De repente, acontece uma situação que te tira completamente do eixo e aí você é obrigado a olhar para aquilo. E aí você assusta, porque o negócio já tomou uma proporção que é complicado. Você tocou num ponto importante aí, né? Você falou, se você, independentemente se você olha ou não, a crise ela vai chegar, né? Uhum. E aí as pessoas têm, isso acontece muito na terapia, né? A pessoa começa, ela chega com incômodo, quer curar, mudar aquilo, né? Aí ela começa a se conhecer, começa a aprofundar e começa a sentir que ela não tá ficando pior. Ela tá, não, eu tô até resolvendo as minhas questões, mas eu tô sentindo muito mais incômodos, né? Eu sinto que a dor, ela tá me atravessando muito mais, tá difícil. E aí a hora que as pessoas negam a terapia, a hora que as pessoas falam, esse negócio de autoconhecimento não é legal, a gente fica pior, isso acontece muito, né? Por quê? Porque quando você tá sofrendo, mas você tá inconsciente, é algo externo. Uhum. Quando você se torna consciente, você se torna responsável. Sim. E é isso que o ser humano não quer, né? De modo geral. Então você se responsabiliza. Você já sabe agora. Eu tenho uma dificuldade de relacionamento por conta da minha relação com meus pais. Eu tenho uma dificuldade de me relacionar por conta da história da minha ancestralidade, ou por conta de um trauma da gestação, de um trauma da infância. Então, quando eu sei disso, eu me torno responsável por essa questão, por esse problema, por essa dor. E aí é a hora que começa aquele conflito que a gente falou lá atrás, que é de resistir a essa transformação. Quer dizer, não quero olhar para isso, eu quero a solução. Então, eu sempre falo que o meu trabalho ele envolve autoconhecimento, né, e autorresponsabilidade. Porque passa por essa porta da autorresponsabilidade, senão não existe transformação. Não. Então é hora que todo mundo quer vazar do processo. É quando começa a ficar
mais profundo, mais denso, né? Então é quando a gente começa a se tornar responsável, quando a gente começa a crescer. É ali que a gente começa a crescer, é ali que a gente começa a amadurecer. Quando nós somos capazes e assumimos que somos capazes de nos responsabilizar pela nossa vida. Uhum. Quando nós assumimos que nós conseguimos lidar com as nossas dores, né? Que nós temos capacidade de pelo menos buscar. Aí a gente cresce, aí a gente amadurece, aí a gente se torna adulto, né? Então, porque É. eu falo que às vezes que o mundo está cheio de seres humanos adultos infantilizados, porque é um comportamento muito infantil ainda que a gente, de modo geral, tem em relação às nossas questões, nossos incômodos, né? A gente reage de uma maneira muito infantil, fazendo Uhum. birra, batendo o pé, não quero, não quero, não aceito. Só que a vida, ela não negocia com a gente. Ela não negocia. O fato de você negar e o fato de você resistir não vai mudar em nada. Só vai aumentar a sua dor, vai aumentar o seu conflito, vai aumentar o seu sofrimento. Se você se entrega e aceita, né, que você não tem controle sobre aquilo, que aquilo chegou para você, porque com certeza você dá conta, aí você começa a se afastar, como a gente falou lá no começo, e começa a olhar de fora como um observador. E tem a chance de pegar isso e falar, calma aí que eu vou transformar, agora eu consigo. Mesmo em sofrimento, porque o processo de mudança, ele implica em dor, ele implica em incômodo, ele implica em a gente ter desconfortos. Mas isso não significa que a gente está pior do que estava antes, né? Significa, pelo contrário, que a gente está evoluindo, que eu já posso dar um próximo passo. É igual na escola, né, Lô? Uma prova do quinto ano não é igual a uma prova do terceiro ano do ensino médio. Não. É uma prova mais difícil, porque, claro, eu já estudei tanta coisa, quando chega lá no terceiro eu tenho que saber. É Uhum. assim na vida. Conforme a gente vai evoluindo, as provas elas vão ficando mais duras. O que não significa que a gente vai sofrer mais. Porque a gente tem que pegar a bagagem que a gente já conquistou ali e usar naquele momento. Né? Quanto mais maduros a gente tiver e quanto mais humildes em reconhecer que a gente não vai poder controlar a situação e aceitar, menos a gente sofre. Isso é fato. Aham. Tá? Então, eu falo que o processo de conhecimento e de transformação na vida, ele implica muito em humildade. Porque a gente precisa muito ser humilde e resignados em relação à nossa pequenez diante das questões da vida. Ao mesmo tempo, quando a gente ocupa esse lugar de humildade, a gente consegue acessar a nossa força. É muito interessante. Quando você se entrega, é quando a força chega para você. Então, você falou aí também, né? Esse momento de pandemia, as pessoas estavam distantes da família, começaram a se reconectar, né? Muita gente, a gente até conversou sobre isso, e você, né? Muita gente chegou no limite, né? E nesse limite, a pessoa acabou se abrindo e se entregando ali para a família, falou: oh, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, não aguento mais. E é esse o objetivo. O objetivo é você entender que não precisa carregar tudo sozinho e que não vai conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. E você pode dividir com as pessoas e dizer que não está dando para você, que está difícil para você. E Uhum. receber esse apoio, Sim. né? Então, tem muitas questões para serem trabalhadas dentro, né? Essas emoções. Principalmente o orgulho, né? A resistência, o apego, a raiva. Né? A Sim. raiva, geralmente, ela está ligada a questões ali da infância, com os pais. Às vezes, raiva por uma experiência que foi traumatizante. Então, a gente vai vivendo experiências que vão trazendo à tona isso. E aí, Sim. se eu não paro para olhar, isso, nossa, se torna um problema gigante, né? Uhum. Exatamente. Isso torna um problema gigante. E depois que a gente vê, não tem como mais desver, né? Não tem como desver, é verdade. Nossa, menina, às vezes eu falo, gente, por
quê, né? Podia não ter visto nada disso, mas não tem como, porque a partir dali, como você falou, te traz responsabilidade, você tem que tomar uma atitude. Você tem que fazer Sim. algo a respeito. E o fato da pessoa achar que não vê, não significa que ela não esteja vendo. Ela só não está olhando, ela não está colocando foco, né? Então, assim, eu tenho um incômodo e, no fundo, a gente sempre sabe qual é a questão desse incômodo, sabe? Só que eu não quero dar foco para isso, eu não quero colocar energia ali. Então, eu não sei por que que isso acontece, eu não sei. Aí, quando eu resolvo olhar, falar, é agora que eu tô olhando. Mas, tudo bem, você tá colocando foco, mas você já sabia, né? Uhum, Travou? exatamente. Deu uma travadinha aqui, Ah, minha tá. bateria estava acabando. Tá. A, a, Tem um comentário aqui que a gente pediu o pessoal comentar. A Paola falou: nem sempre dá tudo certo, ou sempre será melhor. E tá tudo bem. É isso aí, tá tudo bem. A Muitos Bruna, buscam o terapeuta, pai, mãe, não querem sair dessa postura infantil. Exatamente, Bruna. exatamente. Projeção do Exatamente. pai e da mãe, né? A Exatamente. vida é um eterno frustrar-se. Está tudo bem. Eu acho Minha que é a sua irmã. irmã. Uhum. Vila Visari, é verdade. Olha, Minha irmã. quanto mais a gente aceita, na verdade, assim, acho que quanto menos expectativa a gente cria, menos a gente se frustra, né? Não dá para não criar expectativas, não existe isso, mas a gente pode diminuir, né? A gente pode Sim. ter um pezinho na realidade ali, faz bem, né? Uhum. Exatamente. Ter o pé na realidade. Pé na realidade. Acho que é isso que está aqui. Mais alguma pergunta, comentários? Mas alguém tem alguma dúvida? Algo a Deixa eu ver se eu anotei acrescentar? alguma coisa aqui a mais para falar. Eu anotei aqui também, assim, que assim, o ego disfarça o nosso comportamento, né? Então, às vezes a gente tem esse entendimento de que a única maneira de agir, de reagir a uma situação é a que a gente conhece. Porque a gente já está acostumado com aquela máscara, com aquele escudo, com aquela proteção, e às vezes a gente nem acredita que pode ser diferente. Quando alguém fala que viveu uma mudança, às vezes a pessoa tem até dificuldade de acreditar, porque ela tá tão moldada, tão condicionada com aquelas máscaras e com aquelas crenças, que ela não se vê capaz de transformar, ela não se vê capaz de sair daquela situação. Então, às vezes, uma pessoa que tem muito medo na vida de tomar uma decisão, de fazer uma mudança, né, que exige coragem, ela não se vê capaz. Então, por isso que é importante, sim, dar esse passo para dentro, porque todos nós somos capazes. Todos. Todos. Então, os desafios chegam justamente porque a gente dá conta. E porque a gente tem algo para aprender ali, né? Então, perceber essas armadilhas do ego é muito importante. Porque a gente passa a vida, às vezes, achando que é uma coisa que a gente não é. Que a gente não é. E aproveitando que a Bruna colocou aqui, né? Fala sobre a terapia floral. Esse é o principal trabalho da alquimia floral, que é você conseguir se reconectar com o que você é. E não com quem você é, né? E não ser um reflexo da sua família, ser um reflexo dos seus pais, do ambiente que você vive. Então, a gente fala que até 28 anos, a pessoa ela vive muito ali a história da família. Então, ela às vezes escolhe um curso que é o que dá para fazer, o que é o que os pais quiseram para ela, né, na formação. Um relacionamento, um casamento. E aí, depois dos 28 anos, a partir dos 28, a gente começa a sentir uma pressão interna para se conectar com o nosso caminho, com o nosso projeto de vida, com aquilo que a nossa alma busca para evoluir, né? Então, por isso que eu falei essa questão das máscaras do ego. Porque às vezes a pessoa chega, né? Eu era assim, quando eu cheguei, fui buscar terapia, que eu conheci a alquimia, conheci o trabalho da alquimia floral, foi por isso. Porque eu sentia que eu vivia uma vida que não era a que eu queria viver.
né? Tinha feito uma faculdade que não tinha nada a ver comigo, estava vivendo um ambiente que não tinha nada a ver. Eu sofria por isso, né? Quando eu me reconectei, eu fui em busca de mim mesma, né? De quem eu realmente sou e que estava perdido. Onde? Na minha história, na minha infância, né? No ambiente que eu vivi, nas crenças da minha família. Então eu achava que eu era aquela pessoa. E essa pessoa, ela tinha um limite. Ela tinha um limite na vida financeira, ela tinha um limite na vida pessoal. Ela não podia ser feliz no amor, ela não podia ganhar dinheiro, ela não podia trabalhar com algo que realizasse, como eu trabalho hoje, com o que eu acredito. Então, olha quantas máscaras, quantas proteções eu tinha ali, né? Porque a gente acha que isso é uma proteção, porque é assim. E aí, quando o principal trabalho que a gente faz com a alquimia é de você fazer esse resgate. Calma aí, por que eu fiz essa escolha? É isso mesmo? Eu quero viver aqui nesse país? Eu quero fazer esse curso? É esse trabalho que eu quero fazer? É dessa maneira que eu quero fazer esse trabalho? Eu quero realmente me casar? Eu quero realmente ter filhos? Eu acredito nisso que eu vivo? Ou não, eu acredito em outras coisas. Mas a minha família acredita nisso, e para mim é muito difícil entrar em conflito com eles. Então, esse trabalho ele é muito essencial para a realização de qualquer pessoa. Porque senão ela passa a vida vivendo a vida dos outros, vivendo aquilo que foi idealizado pelos pais, pelos avós, pela família e pela sociedade. E não o que a alma dela está buscando. Uhum. Então, se você faz. Se você está assim. Eu digo, se a pessoa está sofrendo muito, é porque a alma dela está tentando dizer alguma coisa. Ela está tentando te chamar, ela está tentando te levar para algum lugar. Ela está te dando sinais. Ela está dizendo, aqui desse jeito que você está, não tá bom. Então é seguir isso, confiar nisso, confiar nesse chamado, né? Confiar nessa conexão divina que a gente tem. Confiar que a alma, ela sabe muito mais do que o nosso ego, que é a nossa mente, né? Para conseguir sair desse modo que a gente vive aqui na Terra e nessa sociedade muito capitalista, né, e materialista, esse modo do medo, porque nós somos doutrinados pelo medo. Então, senão vai acontecer isso, senão você vai ficar sem dinheiro, senão você vai perder o emprego, senão você não vai aposentar, senão você vai pegar uma doença, senão você vai ser abandonada, senão sempre tem um não. E sempre tem muito medo envolvido. Essa doutrinação, essa educação que é feita para nós, desde criança, ela é com base no medo. Não corre, senão você vai cair. Não pula, senão você vai quebrar o braço. E aí, o que a gente faz? A gente evita as experiências que podem nos transformar. Porque você pode ler 1000 livros, você pode ser formado em Harvard, mas se você não tem experiência, você não sabe o que é a realidade. Então, é exatamente isso que o ser humano tenta fugir, da experiência. Né? De se machucar. Não brinca, não corre, senão você vai se machucar. Pois que se machuque, para ver como é que é. Se ele correr de novo, ele vai se machucar. Ele já sabe que se ele for ali é perigoso. Então, se a gente evita essas experiências, a gente não cresce, a gente não se desenvolve, a gente não sai do lugar. E a mesma coisa para questões mais amplas, mais profundas. Eu tenho medo de me relacionar e sofrer. Se você não viver a experiência do relacionamento, você não vai adquirir os aprendizados daquela experiência, que é diferente da que você já teve, do que você vai ter. Se você não fizer a escolha de mudar de emprego e arriscar, você não vai viver essa experiência de saber como é arriscar. A pessoa sempre vai se sentir insegura, incapaz, porque ela não viveu essa experiência. Porque, no fundo, né, Elo, eu acredito assim que não existe o não dar certo. Não existe não dar certo. Tudo dá certo. Se a gente considerar que tudo é experiência. Tudo é experiência. Eu fui por esse caminho, bati a cabeça, não era isso que eu queria. Tá bom, já entendi, já aprendi mais alguma coisa sobre mim. E agora eu já posso ir lá para o caminho que eu quero fazer direito. Pronto, experiência. E o mundo diz o que pra gente? Que foi um erro, que foi uma perda de tempo.
que a gente se deu mal. Então a gente fica com essas crenças todas, e aí a gente acaba evitando as experiências que podem, de fato, nos libertar, né? Que é o fato da gente não ter medo de sofrer. Eu acho que se a gente entende que o sofrimento ele é passageiro, né? Que a dor ela faz parte da vida e que a gente é capaz de lidar, a gente consegue essa liberdade interna, liberdade mental, liberdade emocional, uma liberdade de realmente viver nessa vida, explorar essa vida, se desenvolver nessa vida, mas sem estar preso a todas as necessidades e os medos que são postos aqui, colocados para nós. Né? Perfeito. Falei muito. Perfeita colocação. A Paola colocou aqui, se não é bênção, é lição. Exatamente. Até lição. A lição é uma bênção, né? Porque senão... Né? Concordo. Muito. Maravilhoso, Keila. A doutora Bruna colocou aqui, educação baseada no medo e na vergonha. Exatamente, nossa, a vergonha é uma coisa que eu acho que é uma das coisas que mais está inconsciente, assim, do ser humano. Sabe? Que está mais inconsciente ali. Tem questões que, às vezes, a pessoa acha que é medo e é vergonha. Uhum. É. O que você ia falar? Que eu te cortei, desculpa. Nada. Tô reflexivo só. Aí eu fico falando, aí você entra aí, né, no modo terapia. Claro. Claro, querida. Porque as coisas caem assim, né? Vão fluindo, vão caindo. As fichas vão caindo, né? Uhum. Já que você tá me deixando falar, né? E o pessoal não colocou pergunta aqui, tem uma coisa que eu sempre penso assim, principalmente depois que eu conheci a alquimia, que eu entendi o quanto que as feridas, né, as nossas feridas, elas moldavam nosso comportamento, a nossa personalidade. Uhum. Tem uma música do Criolo, né, do rapper, que ele fala: as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Sim. E eu canto assim: as pessoas não são más, elas só estão feridas. Então, se tem algo que eu acho que poderia fazer a diferença no mundo, seria as pessoas curarem as suas feridas, as suas dores. Porque todo o ódio que a gente vê, toda a raiva que a gente vê no mundo, toda a violência, ela é derivada de uma dor. Uhum. Ela vem de uma dor da infância, ela vem de uma rejeição, ela vem de agressão, ela vem de abandono, ela vem de violência. E ela se transforma em violência, e ela se transforma em dor. Porque a pessoa que recebe isso, ela tem isso para dar. Não na sua essência, mas naquilo que ela vai externalizar, né? Na personalidade. Então, mesmo as pessoas que têm uma condição de vida melhor, mesmo as pessoas que tiveram oportunidades, têm dores muito profundas, né? São violentas também, né? Não é só uma pessoa que assalta, uma pessoa que mata, uma pessoa que agride que ela é violenta. As pessoas são violentas nas palavras, são violentas no comportamento, são agressivas, elas ferem, né? Humilham, né? Uma pessoa, sei lá, um chefe que humilha o funcionário, um companheiro que humilha a companheira e vice-versa, né? O que tem por trás ali? Tem muita dor também, tem muita ferida. Então, se essas pessoas tivessem essa consciência da importância de curar suas feridas, de curar suas dores, de compreender, de ressignificar, o mundo seria muito mais feliz. Porque as pessoas não teriam essa necessidade de ficar alfinetando e atacando e reagindo o tempo todo. Sim. Né? Concordo. Eu falo que é como um animal ferido, né? Tenta se aproximar de um animal ferido. Tenta ajudar ele quando ele tá machucado. Ele vai te atacar. Porque ali ele tá sofrendo, ele tá com dor. Então ele não admite que nada mais possa aumentar a dor dele. Ele não sabe se você vai ajudar ou não. Então ele reage dessa maneira para se proteger. E o ser humano não é diferente.
Não é diferente. Ele também o tempo todo tá ali externalizando aquela ferida, externalizando aquela dor pro outro. Então, eu sempre falo isso na terapia, né? Eu falo isso para os clientes. Quando a pessoa traz uma relação difícil, né? Tem uma relação difícil com uma colega de trabalho que fica me provocando, não sei o quê. Eu falo, não é com você. É com ela. Não é pessoal. É com a pessoa. É com as questões dela. Não tem a ver com você. Né? Então, tudo isso, toda a nossa história, ela impacta muito na maneira como a gente se relaciona, como a gente vive, como a gente administra os nossos problemas, como a gente entende, como a gente se torna responsável ou não pela nossa vida, né? E aí a gente precisa realmente olhar para dentro, parar, olhar para nossa história e se responsabilizar pela nossa vida. Parar de ficar culpando as pessoas, culpando situações. É claro que tem contextos e contextos. É claro que tem questões sociais, políticas que a gente sabe que levam, contribuem para uma condição mais crítica. É claro. Né? Mas e aí? Né? Quando a gente escolhe o nosso voto, para quem a gente dá o nosso voto, quando a gente se envolve numa questão social, a gente também está sendo autorresponsável, porque a gente está se colocando como parte daquilo. A gente está falando, não, isso aqui também é minha responsabilidade. Né? Então, não é só apontar o dedo, é a gente saber que tudo na vida, tudo no mundo, depende do tanto que a gente se compromete, a gente se responsabiliza. Tá? Eu acho que essa é a minha mensagem, porque eu já falei tanto, né, e tão profundo, que eu acho que tem bastante coisa para o pessoal digerir, né? Muito, muito boa a live, Keila. Mesmo. Obrigada, Elô, pelo seu convite e pela sua abertura, né? Pela sua dedicação a esse assunto, a essas questões. Eu fico muito feliz da gente ter se encontrado virtualmente, mas a gente sabe que não é, né? Essas coisas da alma, né? Então, fico muito feliz com essa sintonia e que a gente possa sempre aí se ajudar e colaborar. Eu estou sempre disponível para colaborar, para falar sobre esse assunto. É isso que me move, é ver as pessoas se transformando, as pessoas se curando, conectando ali com elas, com a potência delas. É isso que dá sentido para minha vida. Eu realmente acredito muito no ser humano, acredito no poder de cura do ser humano, acredito no amor, na fraternidade. Eu acredito que o planeta Terra vai se regenerar e que a gente ainda vai passar uns perrengues até isso acontecer. E é por isso que eu trabalho com terapia, porque eu sei que a gente, tudo isso faz parte dessa transformação, que ela não vai ser como um milagre, ela vai acontecer à medida que a gente for se transformando. Sim. Então, isso que eu falo aqui é o que eu vivo 24 horas na minha vida e é o que eu acredito que é o que dá sentido para a minha vida. E o pessoal que está assistindo, obrigada também aqui pelas mensagens. Muito obrigada a muito, todos. muito obrigada. Os participantes aqui aparecem um número pequeno para mim na contagem do ao vivo, mas pelo que eu vejo aqui tem muito mais pessoas. E é isso, gente. Agradeço muito. Se vocês tiverem interesse de algum outro tema que seja trazido aqui, é só falar. Foi uma experiência muito boa que eu quero repetir, vou repetir. E eu acho que é muito importante a gente compartilhar com o mundo as preciosidades das pessoas que a gente encontra pelo caminho. É isso aí. E depois você falou de poucas pessoas, mas vai ficar salva, né, Lô? E aí quem não conseguiu assistir, assiste depois, né? Sim. Eu vou procurar deixar meu Instagram aberto. Isso, seria bom, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. E Boa quem quiser noite. me conhecer, fazer um merchan aqui, né? Meu Instagram é keila.alquimia. Dá uma conferida lá, vai no meu site, tem um e-book gratuito para baixar, que eu falo muito sobre essas questões que a gente conversou aqui. Dá para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho lá, tá? Tem meu site também. Então vamos lá dar uma conferida, dar essa moral para mim. Sim. Beijo, Tá bom? gente. Boa noite para todo mundo. Beijo, tchau.
Tchau!